Abra sua Bíblia, por favor, Provérbios 23. Provérbios 23. Nós vamos ler o verso 13. Todos encontraram? Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Ok? Pelo menos na minha versão aqui está desse jeito. Vocês podem repetir comigo? Só os pais que têm filhos. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Então, o que você tem que fazer? Vara. Vara. Tá bom? Mas a psicologia diz que não pode, vai deixar o menino revoltado. Vai deixar o menino revoltado é você deixar ele solto, folgado, sem disciplina, ele achando que é o comandante da casa, ele achando que manda na casa, ele come a hora que quer, deita a hora que quer, né? Aí vai ter problema, porque ele vai crescer sem disciplina e achando que é dono do mundo. Você poupa a vara dele em casa, mas lá fora vai arrumar a vara nele. Porque é assim que acontece. Tá bom? Então nós vamos dar sequência hoje na crise do menino 2. Eu confesso a vocês, embora eu já disse isso, mas eu faço questão de ser até persuasivo. Essa é a minha grande preocupação hoje. São essas crianças que nós temos hoje, esses adolescentes que nós temos, que têm enfrentado um mundo extremamente difícil. E o mundo difícil que está aí fora, se você, pai, não ensinar ele de forma correta, não disciplinar ele de forma correta, não dar a instrução correta para ele, certo? Ele vai se tornar mais frágil ainda, ele não vai dar conta, lamentavelmente, certo? Entre você trabalhar a autoestima do seu filho e você trabalhar a maturidade do seu filho, trabalhe a maturidade dele, ensina ele a ser maduro, ensina ele ao entender que muitos nãos seu vai fazer diferença na vida dele, que ele não vai ser bom em tudo, ele não vai ser melhor em tudo, ele vai tirar nota ruim, e se ele tirar nota ruim, ele não tem que morrer por causa disso, ele não tem que adoecer por causa disso, certo? Enfim, é apenas uma oportunidade para ele estar melhorando. Certo? Ele não pode viver de elogios, porque, lamentavelmente, né, é uma crise que hoje nós enfrentamos. As pessoas querem ser elogiadas por tudo, até pelo nada que elas fazem. Né? E isso não é saudável. Elogio não melhora a vida de ninguém. Certo? Não melhora. É bom? É muito bom. Mas não resolve o seu problema, não. Que nem sempre as pessoas vão fazer isso com verdade. Nem sempre. Agora, os fracassos na vida diária que nós temos, os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, é o que vai dar musculatura para você suportar o dia a dia. Certo? É essa musculatura que eu preciso. Entende? Para poder suportar os dias ruins. Fora isso, eu não dou conta. Né? Se você não tiver musculatura, você se torna uma pessoa frágil, muito frágil. Isso começar do biológico nosso. Né? Então, vai envelhecendo, você tem que ter musculatura. Então, a crise dos filhos no mundo. Coloquei alguma coisa aqui para compartilhar com vocês. Por exemplo, no Reino Unido, mais homens morreram de suicídio nos últimos 3 anos do que
do que todos os soldados britânicos lutando as guerras desde 1945. Isto é ou não é preocupante? O suicídio nos últimos 3 anos matou mais britânicos do que todas as guerras até 1945. É preocupante. Os meninos tiveram pontuação mais baixa que as meninas nos 63 países desenvolvidos em que foi aplicado o PISA, que é Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Olha bem, nos 63 países mais desenvolvidos do mundo, certo? Os meninos tiveram a avaliação menor do que as meninas. Preocupante também. No mundo todo, os meninos são 50% mais suscetíveis que as meninas a não atingirem a proficiência em qualquer uma dessas 3 matérias fundamentais: leitura, matemática e ciência. 3 matérias. Por isso que você vai ver a meninada, sobretudo os meninomes, só fala .com.br. Corta as letras tudo, corta as frases todas, as palavras todas, não consegue falar, não consegue mais falar. Eu me lembro que quando meu filho era já adolescente, e começou essa febre das redes sociais, parará, e os coleguinhas, sempre tem uns coleguinhas mais chegados, tal, e ele gostava de um PlayStation, não sei das quantas, e bererê, e tal, brincando, tal. Aí um dia eu sentei com ele e falei assim: vem cá, você está ficando rapazinho. Se eu pegar uma moça para sentar, para conversar com você, você vai dar conta de conversar com ela? Olha, pai, que é isso? Mas é lógico que não vai dar conta. Mas não vai mesmo. Da forma que você está indo, essa turma que faz o que você está entrando com eles aí, essa meninada que você está convivendo com elas desse sistema aí, vocês vão emburrecer. Vocês não vão dar conta de escrever, vocês não vão dar conta de falar. Beleza. Falei: para com essa tribulação desse treco aí. Beleza. Aí, um tempo depois, já estava rapazinho. Falou: pai, aquele dia eu fiquei chateado com o senhor. Nossa, eu fiquei chateado. Mas o quanto que foi bom para mim, o senhor não tem noção. Falei: eu sei o que é bom para o senhor. Eu sei, sou seu pai. Aí nós fomos visitar esses dias atrás um amigo dele, do tempo dele. Quando eu cheguei lá para visitar esse amigo dele, um dos mais próximos amigos dele, gente, eu olhei para o menino. Ele é, acho que uns 2 anos mais velho que o Jonathan, uma coisa assim. Eu olhei e falei assim: sangue de Jesus. Qual a diferença? O menino não tem pai, e o outro. Só isso, cresceu sem a figura de pai. O meu teve. Para chamar a atenção do moleque. Falar: bora, rapaz, mexe o doce. Você não vai dar conta de conversar com essas moças, não. Essa toada aí. Você está de brincadeira comigo, olha. Você tem que ser bom de prosa, rapaz. Escrever bem, ler bem. Como é que vai ler bem e escrever bem? Desse jeito. Vai não. Graças a Deus escapou. Aleluia. Dentre essas matérias fundamentais, as Nações Unidas acham que a leitura olha bem, é a habilidade que melhor prevê o sucesso futuro em qualquer lugar no mundo, sendo essa habilidade fundamental na qual nossos filhos estão indo pior. Para você ver. O tanto que a leitura é importante. O tanto que faz diferença.
É raro você chegar numa casa que você vê alguém que tem algum livro contando a história de alguma coisa. Como eu viajo muito na Europa, Estados Unidos, a coisa mais impressionante, irmãos, sobretudo nos Estados Unidos, 70% das pessoas que estão dentro de um voo estão com um livro dessa grossura lendo. O restante, que está mexendo com a internet, você pode ter certeza que é brasileiro. Os caras estão lendo. Lendo. Eu te pergunto, o ano passado, 2024, está fresquinho ainda na memória. Quantos livros você leu o ano passado? Não precisa responder. Quantos? Ok. Outra pergunta. Você deu conta de ler a Bíblia toda? Pelo menos uma vez. Pelo menos uma única vez. Se você não leu nenhum livro e não leu a Bíblia, então você está fadado ao fracasso. No aspecto de discutir Bíblia, de entender. Por isso que a maioria do nosso povo hoje são muito frágeis. Qualquer vento de doutrina leva essa turma. Surgiu um novo movimento ali. Surgiu outro movimento ali. Vai. Aí você vai ver, sabe o quê? A quantidade de gente que já passou por 5, 6, 7, 8, 9, 10 igrejas. E o pior, raso, não tem profundidade. Não tem profundidade. O que gera profundidade para você é o seu conhecimento nas Sagradas Escrituras. Eu observo algo importante no seio da igreja. Por exemplo, a maioria do povo, a maioria das pessoas, não vou dizer aqui especificamente não, a maioria dos crentes, de um modo geral, que não são dizimistas nem ofertantes, por que eles não são? A maioria deles seguem pessoas na internet, que mete o pau no dízimo, mete o pau na oferta. E eles acham que isso aqui vai viver de quê? Luz e água e aluguel se paga com dinheiro, não paga com fé, não. Imagina, venceu o aluguel, Velde. Eu quero pagar o aluguel esse mês, moço. 30 dias de oração para o senhor. 1 quilo de fé. E aí, essas mesmas pessoas, ainda que elas não sejam afetadas na sua vida financeira, mas em alguma área da vida delas, tenha certeza que elas serão. Pode ter certeza. Por quê? Porque a Bíblia diz lá atrás que o dízimo que você entrega repreende o devorador. Aí alguém diz, mas isso é coisa do Velho Testamento. Ok. Então, anula o Velho Testamento. E se você anular o Velho Testamento, qual a razão de existir o Novo Testamento? Não há razão. Não existe razão. Não existe razão. É uma questão até de bom senso, de um pouquinho de inteligência. O cara vem para a igreja, senta aqui, toma uma água, usa o banheiro, tem ar-condicionado, tem luz. Espera aí. Quer vir um mês todo, o ano todo, e não ajuda em nada? Está errado, olha. Questão de bom senso. Olha. É só um pouquinho de bom senso. Entende? É falta de conhecimento. Por isso que as pessoas vivem rasa demais da conta. Elas são afetadas e destruídas em muitas áreas da vida delas. Porque falta profundidade. Profundidade. Certo? Profundidade. E nós precisamos disso. Isso para nós é fundamental. Um grande estudo no Reino Unido mostra que o QI dos garotos caiu 15 pontos desde a década de 80 para cá. 15 pontos.
Os pesquisadores estão descobrindo muitas razões ambientais para isso. Uma delas é menos tempo passado com o pai. Você vê tanto que é importante você gastar tempo com seus filhos. Tanto que é importante. O tanto que isso faz a diferença. E as pessoas não medem esforços para sustentar um casamento. Óbvio, irmãos, que existem casamentos que já nasceu fracassado. A bem da verdade, o divórcio, ele nasce no namoro. Ele não acontece no casamento. O casamento é apenas a consequência. O divórcio, ele começa no namoro. Aí você não tem habilidade para fazer leitura. Casa e acha que a coisa vai mudar? Não muda. Lógico que não. Certo? Às vezes piora. Os pesquisadores estão descobrindo muitas razões ambientais para isso, né? Eu volto a repetir. A causa é menos tempo com os pais. O tempo passado com os pais até os 11 anos de idade, olha que coisa extraordinária isso aqui, gente. E tem tudo a ver com a Bíblia. Você vai ver essas pesquisas sérias, porque tem pesquisa vagabunda. Você vai pegar pesquisa de instituto sério, tudo condiz com a Bíblia Sagrada. Olha o que esse cara fala. O tempo passado com os pais até os 11 anos de idade aumenta o QI da criança. Aonde é que surgem os estupros e os abusos sexuais nos meninos? Antes dessa idade. E aí a Bíblia diz o quê? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, para quando crescer ela não venha desviar dele. Então, tudo que é colocado na mente dessas crianças até essa idade, acabou, varão. Não sai nunca mais. Tem um livro maravilhoso, chama-se Entre os 6 e 12 anos. Quem depois quiser pesquisar e procurar comprar, vale a pena. Então, olha que coisa maravilhosa. Você pesquisa, e a Bíblia já está falando sobre isso aqui. Ó, milênios falando sobre isso aqui. Lá de Salomão. Então, esse tempo passado com os pais, até os 11 anos de idade, aumenta o QI da criança. Eu tive que aumentar o meu QI orando, porque figura de pai nunca tive. Foi na marra. Ai, Senhor Jeová, guarda o teu servo. E você sofre bastante, você pena muito, você gasta uma energia dobrada. O seu esforço, uma criança que cresce sem essa referência paterna, o esforço dela para ela melhorar de vida, para ela crescer, para ela prosperar, é exaustivo. Diferentemente de uma criança que é criada com os pais. Né? Olha que loucura, a taxa de aumento de suicídio de homens na Índia está mais de 9 vezes maior do que a taxa de suicídio das mulheres. Esta é a razão de muitos pais não quererem que o seu próximo filho seja um menino. Eu falei na aula passada, na palestra passada, né? Que essa geração de hoje, os homens, os pais, preferem muito mais menina do que menino. Porque o índice de suicídio, de problemas sociais e morais, acontece muito em cima das meninas, dos meninos. Por que estamos tão cegos para essa crise do menino? Ouça isso aqui. Você sabia que policiais são propensos a atirar 24 vezes no homem do que na mulher? 24 vezes, você pesquisa. Existem 2 sensos de propósito nos meninos. Primeiro, provedor. Segundo, guerreiro. São os 2 sensos de propósito que mais sustentam um garoto. Provedor e guerreiro. Você ensinar seu filho a ser provedor. Você ensinar seu filho a ser guerreiro. Não é você ficar chamando seu filho de 12 anos, vem cá, meu neném. Que neném, rapaz? A mãe pode até fazer isso, mas o pai sai fora, varão. Vem cá, varão. Eu chamo meu neto de 6 anos, o Dueto, de varão. Aí ele me liga, manda mensagem. E aí, varão, como é que você está? Eu falo, você vigia, rapaz, que é seu avô que está falando, seu folgado.
Aí ele fala, vigia, vaso. Eu falei, não conta esse menino, não. Ai, ser folgado assim lá longe, né? Entende? Mas então ele faz isso. Porque eu chamo ele de varão. Bora, Eduardo. Bora. Às vezes eu saio com ele lá, às vezes que eu saio com ele no parque, ele cai e fica lá assim, bora, rapaz, levanta, seu folgado. Bora, bora. Então, tem que ensinar o menino a ser provedor e ser guerreiro. Quando você leva pastor em casa, você vira ilustração de púlpito, né? Então, isso é bom. Quando você sai com um pastor, também você vira ilustração de púlpito. Eu saí com um casal, tempo atrás, e eu tinha ganhado acho que umas 5, 6 balinhas. Eu estava com o bolso cheio de balinha. Aí o menino tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, uma coisa assim. Aí eu peguei todas as balinhas e dei para ele. Aí o pai dele pediu uma, e falou assim, E eu falei, esse trem vai dar ruim, quer ver? Eu vou pedir para ele. Eu falei, me dá uma. Eu falei, Eu falei, sou pão duro, mão de vaca, moleque. E o pai ficou rindo. Que gracinha, né, pastor? Não tem gracinha nisso, não. Negativo. Isso é feio demais. É muito feio. Realmente, eu acho que é feio mesmo. Não acho não, é feio. Estou falando porque eu tinha liberdade com o casal, né? Então, e mesmo se eu não tivesse, eu ia falar menos, mas falaria. Certo? Desse jeito. Então, isso é importante, ensinar isso. Esse senso. Porque isso são características do homem, provedor e guerreiro. E é o pai que tem que ensinar isso, passar isso para eles. Precisamos apoiar os meninos individual e socialmente, e acharem novos sensos de propósito e adequado à sua personalidade e seus valores. Temos que fomentar a disciplina necessária para alcançar esses novos propósitos, tudo em função da disciplina. O quanto que a disciplina é fundamental na nossa casa, irmãos, na vida dos nossos filhos. Sabe? Muito importante. Não é porque tem 4 anos de idade que pode pegar os brinquedos, jogar na sala e se virar com a mãe. Mãe, se vira. Não, senhor. Não é dessa forma. Certo? Não pode ser assim. Nós precisamos de ensinar. Temos um grande desafio. Ensinar aos meninos que a inteligência heróica é o processo de civilização para uma vida curta, enquanto a inteligência saudável é o processo de socialização para uma vida longa. Você já observou que a maioria das crianças hoje não são sociáveis? Não são. Não são. A inteligência sociável, de acordo com esses estudos, é muito mais importante. E é fato, é importante. Porque quando você desenvolve isso, facilita a sua vida em tudo. Em tudo. Porque hoje, nas grandes corporações, o que mais é avaliado, em primeiro lugar hoje, não é mais o conhecimento. É a capacidade social que a pessoa tem. Porque tem gente que é excelente no que faz, profissional de altíssima qualidade, mas não tem habilidade nenhuma para conviver com o outro. E o cara que não sabe conviver com o outro, ele vai trazer dano para a equipe. Por isso que John Wooden fala, nós somos melhores do que eu. Nós somos melhores do que eu. Nenhuma corporação, nenhuma igreja consegue prosperar, florescer em cima da vaidade pessoal das pessoas. Não funciona, não cresce, nada cresce. Então, se você não ensina seu filho a entender essa habilidade de viver em sociedade, em comunhão, em unidade, vai dar problema. Pode ser um cara inteligentíssimo, mas quem quer conviver com gente assim? Difícil.
Redefinir a masculinidade como coragem de pensar por si, em vez de ceder à pressão social, com o fim de evitar de ser chamado fracote. Por isso que nós estamos vivendo hoje. Essa pressão social, ela é tão grande. E se você, pai, não ensinar seu filho os princípios básicos da vida cristã, a ensinar ele caráter, que isso se aprende dentro de casa, não é na escola, não é na igreja. Tem gente que acha que igreja tem que ficar ensinando filho. Não. Igreja, nós damos instrução da palavra de Deus. Correção é pai que dá. Fora, aqui não é lugar de dar corrigir ninguém, filho de ninguém. Você tem que trazer isso bem arrumadinho dentro da sua casa, porque tem que receber isso lá na sua casa. Senão aqui vai arrumar problema para nós. Lá na escola vai arrumar problema. Esse tempo atrás eu atendi um pai que o filho dele foi expulso de 10 escolas em Goiânia. Campeão. Campeão do PISA, mas é PISA de Pisa. Não é do PISA Internacional, não. Eu falei, e aí? O que vocês fizeram? Pastor, tem umas escolas ruins. Eu falei, o seu filho é expulso de 10 escolas, tem escola ruim. É igual o cara, divorciou 5 mulheres e não tem mulher que presta. Realmente não tem mesmo, não. Passou por 5, tem que arrumar um macho para casar. Vê um desses aqui. Eu falei, não, você tem que arrumar um cara para você casar. Não, está amarrado. Eu falei, não, está amarrado não. Olha. Você está de brincadeira comigo. Então, eu sou gente boa, mas... Vamos lá. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Provérbios 23, 13. Não evite. Disciplina. Corrija. Instrua seu filho. Por isso, irmãos, às vezes eu acho uma covardia. Eu estou falando para vocês aqui, é um sentimento que eu tenho. Pais que passam semanas e semanas sem vir na igreja e não traz os filhos. É covardia. Sabe por quê? Porque esse menino está estudando, vai voltar às salas de aula, agora às salas de aulas. Lá na escola, tem crianças lá que elas crescem em meio à macumbaria, elas crescem em meio à pornografia, elas crescem em meio a tanta coisa errada que os pais fazem, há tantos palavrões, que o seu filho daquela idade, se ele não for instruído de forma correta, se ele não tiver a instrução certa, seu filho vai virar pó. Não vai dar conta. Não vai dar conta. Tem que ensinar, tem que instruir de forma correta. Certo? Um cuidado que eu sempre tive com os meus filhos. Sempre tive. Graças a Deus, Deus me deu essa habilidade. Deus nos deu a graça. Eu entendo isso como graça de Deus, favor de Deus, de Deus me dar condição de poder manter a minha esposa em casa, certo? Para cuidar dos meninos, olhar os meninos, averiguar a bolsa dos meninos, o que tem de errado naquela bolsa, se tem alguma coisa errada, o que tem a mais que o menino trouxe da escola, porque tem isso, olha. Então, graças a Deus, Deus nos deu essa oportunidade, esse privilégio, eu entendo isso como privilégio. E ainda assim, eu já ouvi coisas do Jonas, falei assim, não acredito que escapou. Escapou. Vou até beber, para esquecer. Eu falei, não acredito. Aconteceu, pai. Eu falei, não, mas... Eu falei, não pode. Para você ver que um descuido, uma piscar de olho, o menino faz coisa que você duvida. E aí tem uns pais que falam para mim, pastor, eu confio 100% no meu filho.
Vai nessa para você ver. Vai. 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 Eu ouvi de uma mãe. Né? Ouvi de uma mãe. Eu confio 100% na integridade do meu filho, que o meu filho é isso, é isso, isso. Eu falei, certeza? Certeza? Não, eu juro, em nome de Jesus. Ok. Trouxe o menino para conversar comigo, porque o menino teve problema na escola, estava tendo problema na escola, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tal. Aí eu falei, Senhor, o Senhor precisa me falar o que está acontecendo com esse menino. Aí o Senhor foi falando no meu coração, qual era o problema do menino. Na escola acontecia isso, eu falei, fala a verdade. Não, mas é isso, falei assim, então eu vou falar para você. O que está acontecendo na escola? Você mexe com tráfico de drogas dentro da escola. Você é o cara que gerencia o din-din lá na escola. E um detalhe, aqueles caras que fazem isso com você, estão te apoiando, te dando toda a estrutura, vai matar você. Aí o menino assustou. Eu falei, estou mentindo? Se eu estiver mentindo, eu vou pagar um preço caro. Mas se você estiver mentindo, você vai morrer. O moleque entregou tudo. Era o chefe que controlava o dinheiro do tráfico. A mãe quase morreu. Falei, está aí, você disse que não confia. Pai do Senhor para a irmã agora. Vamos embora, vamos orar. Pai Jesus, tem misericórdia. Porque é assim, irmãos. Não se iluda. A molecada não fala toda a verdade para a gente, não. O que eles contam, às vezes não conta toda a verdade, ou conta meia verdade, o resto tem que ser revelação do pai e da mãe. Discernimento que Deus tem que dar para nós. Agora, se você não é pai presente, quando você for ter revelação, já era. O trem já desengrigolou. Por quê? Porque é sério, irmãos. O diabo, o prazer dele é tocar nos nossos filhos. O prazer dele é de desconfigurar os nossos filhos. O prazer dele é não permitir que Deus cumpra o propósito dele nos nossos filhos. É fazer com que os nossos filhos sejam exatamente aquilo que o diabo quer, não aquilo que Deus planejou para que os nossos filhos sejam. É por isso que Deus me chamou como pai, chamou você como pai, para que eu e você, nós possamos trabalhar arduamente contra todas as ações satânicas contra os nossos filhos. Você acha que Jesus não poderia ter nascido no meio do mato? Só com uma mulher só? Poderia. Por que teve que ter José no negócio? Você acha que está ali por acaso? É lógico que não, ora. Porque o Senhor vê a paternidade como algo fundamental. Até os 30 anos de idade, Jesus vivia debaixo do teto de José e Maria. Obedecia. O judeu naquela época completava-se maior de idade, a maioridade, com 30 anos. Prova disso que você vai descobrir que Jesus faz milagres após os 30 anos. Começa a fazer os milagres após os 30 anos. Até então, ele submetia a autoridade de José. Embora os caras ficavam de olho no menino. Ele olhava para Jesus e olhava para o resto da turma, não tinha nada a ver. O resto tudo esculhambado. Tudo soltando pipa. Tudo dormindo tarde, vendo internet. E Jesus orando de madrugada. E o resto da turma aprontando. O moleque era diferente. Por quê? Porque na sua natureza divina, Jesus tinha duas naturezas. Na sua natureza divina, Jesus tinha pai e não tinha mãe. Na sua natureza humana, Jesus tinha mãe e não tinha pai. Ele era 100% homem e 100% Deus. Agora, qual a razão de José? Paternidade. Ora.
Para mostrar para mim e para você a beleza, a importância de uma paternidade. Que se existe algo extraordinário para mim e para você, para nós, sobretudo nós homens, não é a minha atividade, não é a sua atividade, não é a sua capacidade, não é a sua inteligência, não é o quanto capaz que você é para ganhar, ter, juntar recursos. Não, a maior beleza da vida de um ser humano é a beleza de ser pai. Prova disso que você vai ver o quê? Deus confiou a Moisés ministério profético, confiou a Davi o reino, mas confiou a José quem? Jesus. O que José era? Um carpinteiro, que morava naquela baixada, primeiro coqueiro lá direito. E que a Bíblia fala do cara em 2 capítulos da Bíblia só. Mas olha a relevância do cara. A relevância, Ronaldão. O cara era pai de quem? Nada mais, nada menos do que Jesus, o Filho de Deus. Que privilégio! Que privilégio! E eu fico imaginando, tem hora que eu fico navegando, José em casa, vendo o comportamento de Jesus. Com 12 anos de idade, um moleque, entre os doutores da lei, dando aula para os caras. Os caras perturbados. Como é que um menino de 12 anos de idade sabia tanto? E você não acha que aquilo perturbava José? Perturbava. Não no aspecto negativo, mas no aspecto de ver a divindade naquele menino. Havia uma divindade, havia algo celestial. É bom ou não é bom estar com quem é precioso? Tem gente que dá gosto de você estar com ele. Tem gente que dá prazer. Se você pudesse até pagar para o cara ficar perto de você, você pagava. Tem ou não tem? Mas tem gente que você paga para ir embora. Isso acontece comigo, esses três. Estou sendo verdadeiro. Mas ok. Vamos lá. Esse lema com relação à disciplina garantiu que a criança aprendesse a fazer o que precisa, antes de fazer o que queria. Nós temos que ensinar isso aos nossos filhos. Certo? Nós precisamos ensiná-los, primeiro, a fazer o que precisa ser feito, para depois eles fazerem o que eles querem fazer. Primeiro o que precisa ser feito. O que é que precisa ser feito? Faça. Isso é muito bom. Especialmente em lares com pais ausentes, a menor imposição de limites permitiu que os filhos fizessem o que queriam, em focar no que precisavam fazer. Poder do propósito, olha que coisa interessante. Os japoneses chamam isso de Ikigai, poder do propósito. Que significa o quê? Uma razão para viver. Uma razão para viver. Homens japoneses com Ikigai são menos suscetíveis à morte por problema de coração. E ambos os sexos com Ikigai vivem muito mais. Em outras palavras, o que faz a dinâmica da vida se tornar interessante? Eu ter uma razão para viver. Você precisa disso. Nós precisamos disso. Ter uma razão para viver. Ser chamado de Ikigai, ou senso de propósito, seguir o que acreditamos, dá sentido à vida. Em outras palavras, nos dá vida. Entende? Quando você entende isso, quando você consegue perceber que você precisa de uma razão para viver, você faz menos besteira, sabe? Eu lembro de algumas falas da minha mãe mesmo. Minha mãe, que era muito ligada a Carroso, né, Rosa? Vocês duas eram.
brigava, se abraçava, se beijava. Eu falei de você esses dias atrás aqui, tá? Minha minha cunhada, era colada na minha mãe. As duas rolavam no chão, brigavam, depois se beijavam, se abraçavam. Era um negócio fantástico. E a minha mãe gostava demais dela. E uma das coisas que, uma vez eu conversando com a minha mãe, ela falou assim, olha, o que me deu sentido para viver foi saber que eu tinha 4 filhos, né, para cuidar, zelar. Então, a gente precisa disso. O ser humano precisa disso. Quando os países desenvolvidos se deram o luxo de permitir o divórcio, eles responderam criando a era da mulher de múltiplas opções. Esse é o grande desafio. A era da mulher de múltiplas opções. Criar filhos sozinha, ganhar dinheiro, certo? Isto é muito complicado. Não é uma tarefa fácil. Os mais antigos foram os meninos carentes de pai, que não contavam com a ajuda da figura paterna para achar um senso de propósito. Quer dizer, eu criei sem isso, eu fui criado sem isso. Porque quando você não tem uma paternidade definida, você é criado sem senso de propósito. Qual o propósito de viver? Não tem. Porque eu não via isso no meu pai. Fazer o quê? No Japão tem um grande número de meninos chamados, ironicamente, de herbívoros. Já é uma outra classe. Eles gastam com cosméticos e roupas quase tanto quanto as mulheres. Os herbívoros. Imagina. E existe uma loja lá, uma indústria chamada Wish Room. Ela vendeu milhares de sutiãs para esses garotos herbívoros. Qual a razão? Sem uma motivação, sem um sentido de viver. Então, vira herbívoro, vira mamífero, vira qualquer coisa. Os herbívoros, também chamados de parasitas, lá no Japão, são chamados de parasitas. Solteiros, são tipicamente apáticos com relação à carreira profissional, com relação a namoro, sexo e casamento. Então, herbívoro. O que você acha? A ação do diabo. Pegando esses garotos e garotas, destruindo eles. Normalmente vivem com seus pais. E são especialmente próximos de quem? Da mamãe. E não do papai. Por isso, mãe, você tem responsabilidade muito grande nisto. Quando seu marido for corrigir seus filhos, deixa. Se o cara exagerar, ou a cara exagerar, depois vocês conversam. Mas não tira a autoridade um do outro. Deu ruim? Você exagerou, varão. Você deu 5 chilapadas, dá 2. Não, vamos entrar em acordo, dá 2,5. Mas entre em acordo, não, né? Essa tendência à dependência da proximidade materna está crescendo muito na Europa Ocidental. Na Alemanha, os meninos são ridicularizados ao serem chamados de aquecedores de ninho. Por quê? Eles vivem no hotel da mamãe. Né? A casa desses garotos herbívoros na Alemanha, a casa é um hotel. O moleque chega lá, usa o banheiro, usa as roupas, usa a cama, deixa lá, vai para a herbivoridade da vida, volta, a cama está arrumadinha, a roupa está passadinha. Aí, meu irmão. Na Itália, cresce o número de meninos que voltam para casa encorajados pelas mães. Meu neném, volta para casa. Dá trabalho para esse neném, varão. Na Grécia e na Espanha, a taxa de jovens desempregados, olha que coisa maluca, na Grécia e na Espanha, a taxa de jovens desempregados excede a 50%, contra 12% nos Estados Unidos. Agora eu te pergunto, a quantidade de jovens não faz nada, não produz nada.
Nos Estados Unidos, 69% dos divórcios acontecem por iniciativa das mulheres. E no Brasil não está diferente não, hein? As irmãs estão tudo, eita, sonhei, tive uma visão de um divórcio. A mulher tira a aliança, fui. De vez em quando eu atendo uns caras aqui, doido. Pastor, fui abandonado, o que eu faço? O que eu faço? Aí para o jejum, para a oração. Da perspectiva da esposa, ela não está realmente pedindo o divórcio do homem com o qual se casou. Olha isso que é importante. Na verdade, está se divorciando de alguém diferente daquele que ela casou. Casou com um príncipe, no meio do caminho descobre que é um sapo. O cara se transformou num sapo. Quer viver de aposentadoria. Se a irmã ganha um pouquinho, não, vai trabalhar, irmã, eu cuido da casa. Fique em paz. Eu não dou conta desse trem, não. Mas, um homem desempregado que está preparado para ser pai completamente envolvido, exige que a mãe reme os dois lados, enquanto o pai não rema de lado nenhum. Aí fica difícil, né? Por isso que as irmãs adoecem, espana, porque o cara não quer remar para lado nenhum. O que você acha que vai acontecer? Um barco familiar com 3 buracos. Primeiro, filhos negligenciados. Segundo, um pai sem propósito. Terceiro, uma mãe estressada e sobrecarregada por filhos rebeldes e por um marido sem propósito. Aí, se a irmã for crente, de verdade, ela vai fazer aquela oração: Senhor, prepara teu servo e leva. Aí, filho, se ela for crente de verdade, você pode ir para a oração. Senão você vai. Mas se for meia boca, nenhum vai. Fica tudo estressado aqui. Por isso que eu ando na linha, porque eu sei que é minha mulher de oração, então eu vigio o tempo todo. Amém, irmã? Não sou boba. Não estou afim de ir agora, Maiara. Eu quero ir no arrebatamento. Então, aleluia! Conforme prova a pesquisa de um renomado terapeuta para casais, John Gottman, um dos grandes indicadores de um casamento feliz é, me ajude, uma esposa feliz. Olha a cara da minha esposa. Sorri, meu amor, vai. Em nome de Jesus. Eu te pago um lanche. Um Mac feliz. Ei, Maia, você vigia, Maia. Pior que ela não gosta de Mac feliz. É fitness demais, eu não aguento, eu morro. Cada vez mulheres que têm opção de se sustentarem economicamente desejarão o quê? Homens que tenham inteligência relacional e emocional. Lamentável, irmão. Tem uns caras de 50 anos, 40 anos que... eu não entendo. Está faltando chinelo. Não pode. Faltou surra nesses caras. Um dia uma irmã me procurou aqui. Pastor, estou divorciando do meu marido. Eu falei assim, que foi, dona? Pelo amor de Deus, não faz isso. Deixa eu te contar, pastor. Eu casei com um menino, pastor. Eu falei, quantos aqui tem? 46. Eu falei, ainda continua? Continua. Eu falei, vou contar uma para o senhor. Se eu contar as outras, o senhor vai... Aí ela falou assim, nós estávamos na festa de final de ano na minha casa. Minha avó, minha bisavó, minhas tias, de 80 anos, 70 anos, um treco, uma festa maravilhosa. O meu marido comprou uma bombinha daquelas poderosas e soltou no meio da turma. Pastor, era velho caindo para cá, velho caindo para o outro lado, menino correndo, gato desesperado, cachorro desesperado. Juntar esse povo, foi uma luta para juntar esse povo. As minhas avós estavam quase tudo precisando fazer respiração boca a boca, né, que era tão ruim, achar que o mundo estava acabando. Ela falou, o que o senhor acha que eu faço? Larga, pode largar. Pode largar. Isso não presta, não.
Como é que o cara faz isso, cara? Na festa de final de ano, quase todo mundo morre. Quase matou uns 5, as velhinhas quase foi tudo. Falei, não pode. Aí eu falei com o cara, né? Falei, como é que você foi? Ah, pastor, foi maravilhoso. Eu falei, não, você não é normal, não. Não. Não é normal. Ela vai largar de você. Mesmo? Eu falei, mesmo. Eu vou ajudar. É lógico, né? Estou falando aqui, mas não falei não. Aleluia. Porque temos que preparar os nossos filhos bem para esse mundo? Porque o desemprego está altamente relacionado com a vulnerabilidade às doenças, ao suicídio e ao divórcio. Veja bem, a quantidade de gente com esses problemas. Seu filho pode ser uma exceção, mas as pesquisas comprovam que a base da felicidade é construída ao prepará-lo para o trabalho. O tanto que o trabalho é bom. O tanto que o trabalho é bom. Quer dizer, essa turma do meu tempo e da minha geração, nós somos criados trabalhando, gente. Foi ou não foi? Foi, nós somos criados trabalhando, olha. Tem um monumento, o dia que eu ganhar dinheiro, eu vou comprar um prédio que tem aqui na 207. Eu ajudei a construir aquele prédio, 14 anos de idade, carregando lata de massa. Chegava à noite, os meus colegas chamavam para brincar. Que jeito que ia brincar, olha. Nem comia. Não dava tempo. Tanto cansado e com sono. Resultado, os meus amigos que viviam brincando aqui na Quarta Avenida, a maioria morreram. Assassinados. Começou a envolver com tráfico, furto, assalto. E eu ficava grilado, porque eu não podia brincar com eles à noite, eu não dava conta. Aí você poupa seu filho de limpar a casa, de limpar o banheiro, de limpar o tênis dele, de arrumar o quarto dele. Aí, so sorry, né? Vai dar ruim. Amém, gente? Vamos colocar de pé. Aleluia. Se eu posso dar a você uma instrução, uma orientação, eu diria o seguinte, procure instruir seu filho dentro da palavra de Deus, sobretudo você, homem. Mande textos bíblicos para eles. Faça oração com imposição de mãos sobre eles. Minha mulher pode fazer? Pode. Mas se os seus filhos, sobretudo os homens, eles só vê sua esposa fazer isso, não vai ser legal. Então, cria esse hábito, essa cultura. É lógico, sem ser chato, né? Porque tem pai que é chato. Se não orar, vai ficar de joelho. Não é isso. A ideia não é essa. Não é trazer aquela cultura que nós tínhamos no passado. Quando eu fui criado na casa da minha mãe, dos meus avós. Se mentir, Deus castiga. Você tinha tanto medo de Deus, mas tanto pavor de Deus, você não queria saber de Deus. Não era assim, Valquíria? A gente tem pavor de Deus. Se fizer isso, Deus vai castigar. E tem um detalhe, à noite ainda vai aparecer uma mula sem cabeça. Você está de brincadeira, você não dormia. Você ficava em pânico. A ideia não é essa.
E nós, pais, funcionamos para os nossos filhos muito mais com exemplos do que com palavras. Certo? Graças a Deus, eu louvo a Deus. Louvo a Deus, porque Deus me deu uma esposa que ora, uma esposa que me ajuda com os meninos na leitura da palavra. E isto faz toda a diferença. Faz diferença. Muita diferença. Essa responsabilidade é nossa. E quando você usa o remédio certo, ele é libertador. Certo? É óbvio que quando os meus filhos eram crianças, eles não tinham escolha. Eles tinham que vir comigo para a igreja. Sem chance. Que menino não tem querer, olha. Lógico que não tem. Mas eles foram ficando jovens, adultos. Eu nunca os obriguei a vir à igreja. Por ser filho de pastores, eu nunca cobrei deles demasiadamente. Nunca. E nunca permiti ninguém fazer isso. Nunca, 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 nunca. Oh, vocês são filhos de pastores, seus sem vergonha. Ora mais, jejuma mais. Não, não, não. Eles faziam e faz hoje baseado no exemplo que o pai e a mãe deu a eles. E isso torna-se mais fácil a nossa relação, né? Porque uma vez que Deus não tem neto, só tem filhos, então filho de crente tem que converter, filho de crente tem que arrepender, filho de crente tem que ter vida com Deus. Mas vai depender muito da nossa relação, certo? E depois não adianta reclamar. Por que que a minha vida está assim? Por que que meus filhos estão desse jeito? Porque você não deu exemplo. Ora. Você não deu exemplo. Quer dizer, eu já falei aqui outras vezes, meu irmão abaixo de mim, Rogério, graças a Deus que ele foi para a glória, morreu como pastor. Mas ele sofreu muito. Muito, muito. Porque o meu pai vivia bêbado. E meu irmão Rogério envolveu com bebida, ele envolveu com drogas. Um belo dia ele estava bêbado, quebrou a tíbia e o perônio. Fez mais de 25 cirurgias. Perdeu a esposa dele. Os filhos foram criados distante dele. E morreu. Morreu precocemente. Desenvolveu um problema nos rins, que ele não cuidou, não estava nem aí para a vida. Morreu. No final da vida dele, ele desistiu de viver. Ele desistiu de viver. Era um irmão que eu tinha muita comunhão com ele. A gente se dava muito bem. Eu sinto muita falta dele. Mas ele desistiu da vida. Porque, lamentavelmente, o nosso pai não nos ajudou. Não nos ajudou. Eu escapei por misericórdia. E eu e o pretinho da rapa de taxa, o Fernando. O resto é complicado, irmãos. É sério. É muito sério. Essa responsabilidade nossa de pai, você não tem noção o quanto isso é importante.
Você não tem noção. Por isso que eu trabalho o dia todo, a noite toda, em oração. Vigio o tempo todo. Porque tudo que meu pai fez está no meu DNA para fazer. Cachaça, puta, vida promíscua. Porque está na genética. Agora, eu posso decidir a não fazer isso? Posso. Mas você acha que é fácil? Não. Eu tenho que lutar 24 horas para manter a minha integridade com Deus. Diferentemente dos meus filhos que já nasceu num ninho melhor. Vamos purificando essa descendência para ver se... Então é uma guerra muito grande nossa. Certo? Vale a pena? Vale. Vale a pena. Se você não ama você tem que pelo menos amar seus filhos. Pelo menos isso. Eles não pediram para vir. Eu não pedi para nascer. Eu não pedi. Certo? Se eu tivesse escolha, eu não tinha nascido nesse lar que eu nasci. Eu não tinha nascido na cidade que eu nasci. Que nascer em São Paulo. Por que eu vou nascer em Pires do Rio? Eu escolhi um cara rico para me nascer. Se eu não tive essa opção, porque Deus permitiu. Mas quais as opções que eu tenho de não ser igual ao meu pai? Isso eu tenho. Isso é uma escolha minha, de não viver o que ele viveu, de não fazer o que ele fez. Isso eu posso escolher. Você pode escolher. Então escolha, olha. Escolha. Para que nós possamos mudar a sorte dessa cidade, mudar a sorte dessa nação, fazer com que essa sociedade seja melhor, menos sofrida, com homens melhores, homens fortes. Porque filho que é criado sem uma referência de pai, cresce um menino fraco. Por quê? Porque não tem pai. Enquanto meu pai era vivo, eu me lembro, nós fazia arte, quebrava tudo dos vizinhos. Apanhava em casa, mas não apanhava na rua. Agora, quando você não tem isso, varão, vai ficar ruim para você. Qualquer um entra na casa da gente e quer dar coca em todo mundo. Mas quando tem um pai, não faz isso. Ainda mais na casa de um velho desse tamanho, faixa preta, quinto dan de karatê, voadeira. Mas o cão passa longe. Você dá uma chave nele. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê mentalidade para isso, entendimento para isso. Que Deus faça você compreender a importância disso. Tem jeito, tem jeito. Ah, tem jeito. Ah, meus filhos são jovens, adultos. A oração de um pai, a oração de uma mãe, você não tem noção. Que poder extraordinário que é. Se você pedir para mim orar para o seu filho, eu vou orar. Mas eu não vou orar na intensidade que você, pai, vai orar, não. Não vou mesmo. Porque é seu filho. É diferente. Por isso que a oração de um pai e de mãe, parece que Deus responde mais rápido. Muito mais rápido. Que nós colocamos alma, nós colocamos coração.
Não é se der, não. Vai dar certo. Meu filho vai ser uma bênção. Minha filha vai ser uma bênção. Aleluia.